O que ensinou Jesus? Jesus esteve voltado para as três realidades que dominam a vida: Deus, o homem e o mundo. Não existe outra coisa. Deus, o homem e o mundo. No pano de fundo de seus ensinos estão séculos da história judaica, e ele denotou a mesma confiança que manteve o povo judeu através de todas as diásporas, quer dizer, as partidas para o mundo não judaico. Em primeiro lugar, está a lição da onipresença divina, ou como dizem os judeus, da presença divina. Deus é o Pai que não se limita a criar, mas que vivencia a vida de seus filhos, que penetra no mundo para salvar o homem de si mesmo, é movimento e repouso que reside em cada ser. Tumé. Eu vou abreviar para não dizer os versículos todos. Tumé é o evangelho de Tumé. Tumé. Todo poder nele reside. O homem não tem o poder de tornar um só cabelo branco ou preto, Mateus. Até mesmo os cabelos foram todos contados, Mateus e Lucas. Nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá, Lucas. Não poderia Jesus, portanto, acreditar, pudesse Pilatos fazer alguma coisa, se o poder de Deus não lhe permitisse. Deus é o centro da vida e, portanto, o núcleo da sua mensagem. Todas as coisas não só se iniciam com Ele, mas estão referidas a Ele e nele se concentram como objetivo. Como Isaías, no capítulo 48, versículo 12, escreveu: Eu sou o primeiro, eu sou também o último. Em hebraico, Aniru, Anirishon, of, Akaron. Ou, como ensina Bhagavad Gita, o verdadeiro si no coração de cada criatura, e o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Ele próprio, Jesus, saiu do Pai e voltou para o Pai. Mas esse não era apenas seu destino, mas o destino do homem. E é necessário que este descubra sua origem, abandonando os milênios de erro em que se desorientou. Jesus manteve sempre uma profunda compaixão pelo homem e buscou alimentá-la no coração de cada ser. É necessário fazer aos outros o que desejaria que se lhe fosse feito. Amar como ele nos amou, amar até o próprio inimigo, fazer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam, quebrando a cadeia em que o mal se distende. Cada indivíduo precisa agir com misericórdia para com o próximo, assim como tinha oferido da misericórdia de Deus. A responsabilidade do indivíduo é responsabilidade também por seu irmão. A miséria, a fome, a dor que se abatem sobre o povo é da responsabilidade de cada criatura. Toda criatura precisa ser atendida às suas necessidades e não de acordo com as nossas preferências. Não se pode adquirir o céu ao tempo em que na terra a maioria dos indivíduos gemem e choram, envoltos em sofrimento. Toda espécie de sofrimento, e não somente o físico. O maior deles é a ignorância em que são deixados por aqueles a quem cabe orientá-los. O amor a Deus e o amor ao próximo são, portanto, mandamentos equivalentes. Não se pode amar a Deus se não se ama o vizinho. Os padrões que oferece ao homem é o amor do homem por si próprio. Como a ti mesmo, disse ele em Mateus. E o seu próprio amor, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Os seus discípulos se reconheceriam por muitos se amarem, em João. Mas o homem não é apenas o homem no mundo. É um ser espiritual, criatura divina por origem, categoria específica de ser, independente do revestimento físico. Não limita a sua existência a uma viagem entre o nascimento e a morte, mas não só preexiste, mas também transcende a esta. A imortalidade da alma objeta a ressurreição do corpo do cristianismo tradicional, porque o espírito é ele mesmo independente do corpo e a parte essencial do homem, do qual o corpo é apenas vestimenta. A doutrina da imortalidade da alma ainda coloca de quarentena a doutrina da ressurreição, ao recusar a espera de um transcurso da história para que a alma encontre seu destino último no fim dos tempos com o advento messiânico. Cada existência recoloca o indivíduo frente a seu destino, ressurrecto ele mesmo em um corpo espiritual, dentro de um plano de ajustes e reajustes que tendem a impulsioná-lo para a iluminação última do ser na unidade divina. Agir no mundo não é ser do mundo. É preciso não participar dos sistemas dominados pelo que Jesus chamou de príncipe do mundo, desvinculados de Deus, desligados do povo. Agir não é apenas um movimento exterior, mas um movimento interior da alma, que permanecendo vigilante, não se mancomuna com o mal.
não nos recomendou isolamento, desejou mesmo que nele permanecesse o homem inserido no mundo, porque o problema do homem não é o mundo, mas o mal, e este tanto quanto o bem reside em seu coração. O mundo sempre será o retrato do homem que nele habita. Não adianta reclamar dos outros se não conseguimos renovar-nos a nós mesmos. O homem tem sempre grande dificuldade em conformar a teoria e a prática. Não pode existir um homem político, sociológico, econômico, religioso, diferenciados, carregando ideias contrastantes a manifestar-se de modo distinto em conformidade com o espaço e o tempo. Se em relação ao mundo, o cristão deve ter sempre presente que está no mundo, porém não é do mundo, isto é, escravo dos sistemas dominantes, em relação a si mesmo, ser e estar devem ser momentos indivisíveis na vida, espacial ou temporalmente. Assim foi Jesus. A moral do mestre constitui-se num passaporte para o reino. Não se trata de uma ética que se justifique por si mesma, que seja em si um fim. Ela corresponde a um processo de depuração necessária à recepção do reino de Deus. Como no judaísmo, Deus é a suprema realidade a investir na própria história, e nele a moral encontra seu fundamento. O fundamento da lei era a justiça, a misericórdia e a fidelidade, segundo Mateus. Mas em Jesus, essas manifestações estão repassadas por uma imensa generosidade que se traduz numa disposição de servir continuamente. Não uma lista de mitzvot, isto é, preceitos e interdições a serem cumpridos como no farisaísmo. Não emitiu ele uma série de regras casuísticas para determinar o que deveria ser feito em cada momento da vida. O lavar das mãos, qual a justificativa para desenvolver uma ação e curar os sábados, que distância poder-se-ia percorrer durante o descanso sabático, em que medida se poderia estender a caminhada para salvar uma vida, em que casos e ocasiões poderiam ser colhidos os frutos durante uma viagem, a maior quantia que poderia ser objeto de doação, que animais poderiam ser comidos e em que condições, não cortar a barba, etc. Tudo isso são preceitos do judaísmo, os chamados mitzvot. O mestre não se enfardou de professor de moral, mas quis ensinar a liberdade, o estado de filhos de Deus. Mas onde há liberdade, há direito, há justiça. Sem isto, a liberdade seria liberticida. Um filho de Deus deve sempre cumprir toda a justiça, ainda quando a ação contrária pareceria mais provável. Mateus. Nas lições de Jesus, vamos encontrar a tríplice finalidade da justiça sustentada pelas teorias jurídicas no momento presente. A justiça é ordem, pois de Deus emanam todas as coisas e dele nasce todo o poder e justiça, em Mateus e João. É igualdade, porque todos são os filhos do mesmo Pai, Mateus. E, portanto, irmãos, Mateus ainda. Liberdade, porque este é o destino de todo homem, que se apropria da verdade. Livre é o homem para seguir o caminho do bem ou do mal. O determinismo cria o indivíduo, quando fere a lei de Deus. Sem a liberdade moral, não existe responsabilidade. O sermão das bem-aventuranças não é uma ética de consumação, mas de preparação e de desafio. Bem-aventurados são os pobres, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos ou injuriados, os acusados, porque estes alcançarão o reino de Deus no céu e na terra. Mateus e Lucas. O termo makarioi, grego, como o termo hebraico correspondente, constante de Salmos 1 e 100, ashrei, não só significam bem-aventurança, como indica a ação de marchar. Em verdade, ele podia também dizer, marchai os pobres de espírito, porque o nosso maior problema é que a gente não marcha, fica esperando a bem-aventurança sem realizar coisa alguma. Jesus deseja que os pobres, os mansos, os aflitos, etc., caminhem, libertem-se das amarras, das clausuras mentais, para que possam alcançar o estado de felicidade. Este, portanto, é consequencial, nada de inércia, de comodismo, prisões cerceiam a liberdade. Liberdade e responsabilidade são duas palavras-chave na ética de Jesus, do Mestre. A liberdade é a aspiração de cada homem em relação a si mesmo. A responsabilidade diz respeito ao relacionamento com o outro. Ninguém será realmente livre enquanto não aprender a ser o outro. Somos coletivamente responsáveis pelo destino de cada ser. No mito da criação, quando Caim se desfaz por inveja de Abel, Javé se fez ouvir, inquirindo: que fizeste de teu irmão? O sangue dele, desde o solo, clamava a Deus. Texto da Gênesis. Devemos estar atentos para os efeitos de nossa conduta em relação aos nossos semelhantes. A fome do mundo é de nossa responsabilidade. Os governos são imagens concentradas dos povos.
Somos corresponsáveis pela vida na terra. Ao lesarmos alguém, lesamo-nos. A moral de Jesus pede que nos coloquemos em movimento em direção do outro. Ele é nosso irmão. Trata-se não apenas de omitir o mal, mas de fazer algo de bom. A regra áurea surge nos lábios de Jesus configurada positivamente. Há uma exigência de um movimento com direção predeterminada, um movimento direcionado para o outro. Não apenas para cumprir uma obrigação, mas para fazer algo mais que ela, sem o que seremos apenas servos inúteis. Como acentuou Barclay, a ética cristã está baseada na coisa extra. É preciso fazer alguma coisa a mais do que aquilo que geralmente fazemos. Se só fazemos aquilo que os desprovidos de religiosidade cumprem, qual será o mérito? O verdadeiro discípulo deve permanecer sempre disponível e aprender uma coisa fundamental que está escrita no Livro dos Espíritos. Me falta tempo para lhe mostrar. No Livro dos Espíritos, nenhuma ação interessada é ação realmente ética. Todas as ações devem ser desinteressadas. Dito isso, agradeço a vocês, do fundo do coração, esta participação amiga, na qual estivemos juntos, amando o Divino Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe.